Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheis cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 21. E vocês viram quantos questionamentos, quantas perguntas feitas para os discípulos e quantos questionamentos por parte dos discípulos diante daquela multiplicação dos pães que havia feito. Eles ainda estavam abismados, mas ao mesmo tempo com o coração endurecido, eles não estavam compreendendo nada. Mas Jesus faz uma advertência para eles. Jesus falou o seguinte: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Bem, a primeira coisa que precisamos notar é que o fermento ele faz crescer a massa. Então, quando ali o padeiro está mexendo no pão, ele coloca ali o fermento e o fermento faz a massa crescer. A mesma coisa quando a mulher faz também com o bolo, quando está fazendo o bolo, e também outras coisas que se usa o fermento. O fermento, repito, faz crescer a massa. Então Jesus está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado também com o fermento de Herodes. Então aqui nós precisamos meditar então em algo. Que tipo de fermento então é o dos fariseus? E que tipo de fermento é o de Herodes? Então, quando nós vemos ali os fariseus, nós vamos percebendo que eles se apresentam como pessoas assim irrepreensíveis, mas ao mesmo tempo eles estão amarrados nas tradições antigas. Vocês se lembram que esses dias Jesus falou justamente sobre isso, que eles, quando vão comer, não lavam as mãos? Vocês lembram também daquela situação do sábado, que Jesus estava ali com os discípulos colhendo trigo, e eles tinham o direito de colher trigos para se alimentar porque estavam com fome, e realmente essas autoridades religiosas começaram a questionar, dizendo que eles não podiam comer
ou melhor, arrancar os trigos naquele dia, porque era o sábado, era o dia do Senhor. E Jesus conta para eles, contou aquela história de Davi, que tinha entrado no templo e não podia comer os pães consagrados, e o sacerdote que estava lá diante da situação acabou dando, e Jesus acabou mostrando que realmente o bem precisa ser feito. Então, o fermento dos fariseus é um fermento que faz as pessoas ficarem presas em situações que não levam elas no caminho da santidade. Eles são rigorosos, mas ao mesmo tempo eles não vivem. Jesus fala que eles vão nas casas das viúvas e com orações bonitas que eles fazem, depois eles acabam retirando o dinheiro delas. É esse tipo dos fariseus, presos na lei. Eles não vão para frente, eles não conseguem perceber a questão da caridade que está acima de todas as coisas. Eles estão presos à letra. E Jesus está dizendo, cuidado. Nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ser maleáveis e precisamos entender que precisamos sim praticar a lei, mas com caridade, com prudência, com amor. Mas e o fermento de Herodes? Quando nós olhamos para Herodes, nós vemos incrustado dentro dele o adultério. Você lembra que ele estava vivendo aquela situação do adultério com Herodíades? Aí entra também a questão do homicídio. Vocês lembram que ele matou João Batista? Ele era dissimulado, ele sabia quem era João Batista, ele tinha medo das coisas que João Batista falava, mas ao mesmo tempo ele prendeu João Batista. E diante de um juramento que tinha acontecido ali, que ele fez diante da filha de Herodíades, que dançou, ele disse, darei todo o meu reino por você. E aí a filha de Herodíades pergunta para a mãe, o que é que eu vou pedir para ele, então? Ela, a cabeça de João Batista. E ela vai lá e pede a cabeça de João Batista, e Herodes, diante daquela situação de tantas pessoas que estavam lá, pessoa da aristocracia, ele acabou cedendo e matando João Batista. Esses são os dois fermentos que nós precisamos evitar. Em qual dos dois você está, Padre José Augusto? Em qual dos dois o Senhor está? Precisamos caminhar com Deus, precisamos ser fiéis a Deus, não podemos entrar nisso. E é por isso, meus irmãos, que na primeira leitura de hoje, que está no livro do Gênesis, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8, depois o capítulo 7, do 1º até o 5º, e depois o versículo 10. Está pingado assim, mas depois você dá uma lida para meditar melhor. Quando nós voltamos lá no capítulo 1º do livro do Gênesis, lá mostra que Deus, quando ele criou todas as coisas, sempre terminou dizendo, e Deus viu que isso era bom. E quando ele criou
ser humano, Adão e Eva, ali diz que Deus os abençoou. Deus viu diante da criação que tudo era bom. Mas o que foi que aconteceu depois? Deus, diante da questão do livre-arbítrio, ele tinha dito para o homem e também a mulher não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que aconteceu? Eles comeram. E a partir de então, o mal entrou no mundo, a morte entrou no mundo. O homem que foi criado para ser feliz, o homem que foi criado para em tudo fazer a vontade de Deus, ele acabou entrando na desobediência. E aí no capítulo 4 nós vimos o quê? Caim matando Abel. Matou. E aí a desordem entrou no mundo por causa de quem? Por causa dos animais? Por causa das aves? Por causa das plantas? Não, a desordem entrou no mundo por causa do homem. E é triste, meus irmãos, notar o que Deus fala aqui neste livro do Gênesis, no capítulo 6, que eu acabei de falar. Aqui vai dizer que Deus, vendo a situação do homem, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Imagina! Eu vou ler aqui o versículo 5, do capítulo 6. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra. E como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. E disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Olha só, meus irmãos. Deus nos cria e por causa da nossa dureza de coração, lembra a dureza de coração que Jesus falou dos apóstolos? Lembra do fermento de Herodes, do fermento dos fariseus? Deus se arrependeu. Deus se arrepende de ter criado o homem. Mas aqui vai dizer que ele encontrou em Noé um homem fiel. E Deus quis, a partir de Noé, recomeçar tudo. E aí nós vemos depois a questão do dilúvio, que nós veremos também durante esses dias. Noé foi, então, o homem que Deus encontrou alegria. E através de Noé, ele quis renovar o mundo. Saibam, meus irmãos, que Noé é uma prefiguração de Jesus Cristo. Através de Jesus, Deus recomeça tudo de novo. Jesus vem, derrama o seu sangue por nós, destrói o demônio, destrói a morte, nos dá vida em abundância, vida eterna, destrói o pecado. E agora nós precisamos caminhar com Deus. Precisaremos ser fiéis a Deus, como Noé, como Jesus. Você está entendendo a graça de tudo isso? Vocês estão vendo como Deus, apesar de ter se arrependido de ter criado o homem, e ao mesmo tempo ele quis nos exterminar da face da terra. Ele resolve recomeçar, porque Deus nos quer junto com ele. Você é a decepção de Deus? Eu sou a decepção? Será que Deus se arrependeu de ter me criado? Será que Deus se arrependeu de ter criado você?
vamos pedir a Deus a graça de sermos a alegria de Deus, não a tristeza, mas a alegria. Que Nossa Senhora nos ajude neste caminho que nós fazemos, que diante de todas as nossas fraquezas, e que são muitas, nós possamos sim caminhar com Deus e ser fiel a Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.